Gálatas 6, do 1 ao 5, tá certo? A palavra de Deus nos diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos rogar a graça do Senhor novamente. O Senhor nos conduz, ó Pai, agora, através da ministração da palavra. E nos ensina, Senhor, acerca do Evangelho. Nos ensina, ó Pai, da nossa responsabilidade com os nossos irmãos em Cristo. E com a nossa própria vida e com o nosso próprio coração. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão e minha querida irmã, em que momento você acha que o irmão em Cristo que está do teu lado mais vai precisar da tua ajuda? Qual é o momento em que você mais precisa socorrê-lo? Nós precisamos entender que fazer parte da membresia de uma igreja não é a mesma coisa de que fazer parte de um clube. Fazer parte da membresia de uma igreja é se envolver integralmente com as necessidades do nosso irmão em Cristo. E nós precisamos saber em quais momentos ou em qual momento esse irmão mais carece do nosso apoio, do nosso auxílio, da nossa ajuda enquanto irmãos em Cristo. A carta aos Gálatas, ela é escrita porque Paulo precisa combater um grupo judaizante, um grupo que pregava um outro evangelho. Ele começa justamente falando acerca da sua surpresa, ainda no capítulo 1, de como os irmãos da Galácia, a Galácia era uma região que era composta de algumas cidades. A carta aos Gálatas era uma carta endereçada às igrejas que faziam parte dessa região, a região da Galácia. E após Paulo sair dessa região, chega-se então a esse local um grupo de judaizantes, um grupo de legalistas, que pregavam, segundo ele, um outro evangelho. Um evangelho deturpado, um evangelho alterado. Paulo então diz da surpresa que isso está acontecendo, e Paulo vai dizer: me surpreende que tão rapidamente vocês estão trocando Cristo por um outro evangelho. Essa expressão de que ele se assusta porque isso está acontecendo rapidamente, é porque não bastou meses que o apóstolo Paulo saísse dali para que esses irmãos, ou melhor, esse grupo judaizante entrasse naquela região, naquelas igrejas, estavam levando as pessoas a abraçar um evangelho distorcido. Paulo então escreve essa carta para combater o legalismo, mostrando como Cristo é suficiente, mostrando como a obra de Cristo pelo seu povo é suficiente para a nossa salvação. Quando nós chegamos no capítulo 5, Paulo então, ele tem em mente a ideia de responder uma pergunta: se a salvação é pela graça, qual é o papel da lei para o povo de Deus? Então, de modo intencional, no capítulo 5, e talvez o capítulo mais conhecido, a seção mais conhecida dessa carta, seja essa do capítulo 5, versos de 16 a 26, onde Paulo, então, vai trazer uma lista do que seriam frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, mas ele também traz uma lista falando acerca daquilo que são as obras da carne. Verso 19, ele vai dizer: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias,
dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo, então, aqui ele nos traz uma lista para que a gente saiba o que é pecado. Para que a gente tenha uma concepção exata. E isso parece tão óbvio. Mas nós precisamos entender, irmãos, que pecado é aquilo que Deus diz que é pecado. Pecado não é aquilo que um líder religioso chama de pecado. Tudo aquilo que se acrescenta à lei de Deus é uma distorção do Evangelho. A finalidade pelo qual essa lista das obras da carne aqui estão é para que o povo ali presente possa olhar para a sua vida e entender. E se essa lista das obras da carne, se algum item disso tem sido então uma prática na minha vida, se isso está acontecendo na minha vida, o que é que eu devo fazer? Observe, é uma lista para que todos nós tenhamos o conhecimento do que é pecado e do que é fruto do Espírito. Observe, naturalmente, irmãos, todos nós aqui presentes, qualquer crente, do mais novo ao mais velho, nós sabemos que há um chamado de Deus para as nossas vidas, e o chamado é um chamado à santidade. Deus nos chama para uma vida de santidade. Deus nos chama para uma vida a qual nós devemos lutar contra o pecado. Uma igreja madura não é uma igreja que não tem pecados. Porque, irmãos, nós somos falhos. Embora crente, nós ainda pecamos. Nós não somos mais escravos do pecado, mas o pecado ainda está presente na nossa vida. Nós somos tentados e às vezes caímos. Uma igreja saudável não é uma igreja que não tem pecado. Então, o que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável é uma igreja que sabe como tratar o pecado. Uma igreja saudável é uma igreja que sabe como tratar o pecado. E se você olhar os versos de 1 a 5 do capítulo 6, ele nos fala acerca disso. O que fazer quando um irmão está pecando? O que fazer quando um irmão precisa ser disciplinado no meio da igreja? E pasmem, queridos, o foco do capítulo 6, versos de 1 a 5, não é na pessoa que é a pessoa faltosa. O foco do apóstolo Paulo, nesse capítulo 6, não é olhar para aquele que caiu e dizer para aquele que caiu o que ele deve fazer. O foco do apóstolo Paulo é olhar para a igreja e ensinar à igreja o que ela deve fazer com aquele que caiu. Meus irmãos, os versículos de 1 a 5 definem muito bem o que nós, enquanto igreja presbiteriana da Jatiuca, precisamos pensar, precisamos entender o que queremos ser quando falamos que somos uma igreja amiga. A amizade que nós precisamos cultivar no seio dessa igreja é uma amizade em que mostra a sua necessidade, principalmente quando o nosso irmão em Cristo ele é surpreendido no pecado. Os versos de 1 a 2, eles vão justamente responder uma pergunta, talvez retórica, do apóstolo Paulo. A pergunta é: como eu posso cuidar do meu irmão? Como é que eu posso cuidar daquele que é faltoso? Daquele que, como o texto vai dizer, foi surpreendido pelo pecado. Eu gostaria da sua ajuda. Eu gostaria de que você lesse em voz alta e atentamente os versos 1 e 2. E que você pudesse ler já se perguntando: como é que eu posso ajudar o meu irmão quando ele for surpreendido no pecado? Por gentileza, comece a leitura. Observe
quem é que precisa de ajuda? Aquele que é surpreendido em alguma falta. Queridos, o Senhor já nos libertou da escravidão do pecado. Mas, por algumas razões, nós podemos ser surpreendidos no pecado. E a ideia, queridos, de ser surpreendido no pecado não é levar um susto, mas é a perspectiva de quando você entrou em um laço, quando você entrou em uma armadilha, e a qual você por si só não consegue sair. É quando o pecado passa e se torna ser um padrão na sua vida. Embora o Senhor já tenha nos libertado da escravidão do pecado, se nós não estivermos atentos ao nosso andar, ao nosso caminhar, pode ser, queridos, que a gente seja surpreendido na falta. E a gente vai fazendo uma série de negociações até que a gente percebe que o padrão, o pecado se torna um padrão e nós entramos em uma armadilha. Essa linguagem aqui é uma linguagem de uma palavra que era usada muito no meio dos caçadores, onde eles armavam algumas armadilhas para que os animais pudessem ali ser capturados. E por si só, o animal jamais poderia sair. O animal só poderia sair se alguém tirasse ele daquela armadilha, se alguém ajudasse esse animal. E o apóstolo Paulo vai dizer: quem é que deve ajudar aqueles que foram surpreendidos pelo pecado? Vós. Vós quem? Os espirituais. A palavra aqui que é substituída, que é traduzida por espirituais, é uma expressão grega, pneumáticos. São os crentes. E é interessante observar, irmãos, que quem são os espirituais? Quem são os pneumáticos da igreja? Veja, Paulo está dizendo a essa igreja que qualquer crente tem o poder e a responsabilidade de ajudar o seu irmão em Cristo que caiu. Não é algo que deve ser feito somente pelo conselho da igreja, pela liderança, ou por aqueles que já têm uma longa caminhada com o Senhor. Paulo diz: qualquer um que experimentou um toque, qualquer um que tenha algum fragmento de espiritualidade genuína no seu coração, essa pessoa tem a obrigação, tem o poder, está convocada por Deus para ajudar o seu irmão que foi surpreendido pelo pecado. Veja o que é que ele vai dizer no verso 16 do capítulo 5. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Aqueles que são surpreendidos pelo pecado são aqueles que em algum momento se desviaram desse mandamento. São aqueles que por algum momento deram alguma brecha. Veja, em resumo, se você, meu irmão, se considera um crente, você está apto, habilitado pelo Espírito Santo para socorrer os seus irmãos em Cristo quando eles caírem. Então, primeiro, quem é que pode ajudar o faltoso? O crente. O crente maduro também. Mas e o crente que se converteu hoje no culto? Ele já está apto, habilitado pelo poder do Espírito Santo para ser um suporte para aquele que cai. Agora, como nós devemos fazer isso? Com espírito de brandura, guardando o nosso coração para que a gente não venha também a ser tentado. Veja, a palavra que aqui diz, que é traduzida por corrigir, ainda no primeiro versículo, ela é retirada de um contexto do uso médico do Antigo Testamento. E o corrigir aqui, ele é quando alguém quebrava algum osso, e era preciso então que aquele osso fosse colocado novamente no lugar. Meu irmão, por si só, isso já parece bastante dolorido. Então, esse processo de cuidar, esse processo de correção, indica que haverá dor. Meu irmão, cair dói muito para o crente. O crente genuíno, ele pode até ser surpreendido pelo pecado. Quando ele cair em si, isso vai doer no coração dele.
isso vai machucá-lo, isso vai magoá-lo. E aqueles que estão envolvidos nesse processo precisam entender que haverá dor, que haverá muita dor. O tempo verbal que o apóstolo Paulo usa, ele indica que isso é algo contínuo, é algo que precisa de uma caminhada. Não é um exercício pontual, mas é algo que deve se levar um tempo, que deve se levar um acompanhamento. Nós precisamos entender essa questão. O crente pode cair, mas ele deve ser ajudado pelos seus irmãos em Cristo. Isso haverá dor, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós devemos fazer isso com espírito de brandura, tendo em vista que a dor já faz parte do processo da disciplina. Nós devemos ter brandura. Queridos, como nós falhamos quando nós olhamos para a realidade de um irmão que caiu no pecado. E ao invés de acolhermos com espírito de brandura, nós vamos com toda a inclinação legalista do nosso coração pisá-lo, espizinhá-lo, julgar a sua realidade espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer: ajam com espírito de brandura, pois o pecado já trouxe dor demais. Que não seja você, crente, que venha causar mais dor, mas que seja você que venha a erguê-lo novamente. Através, evidentemente, que você seja um agente, um instrumento nas mãos do Senhor para isso. E o apóstolo Paulo vai dizer algo que todos nós precisamos cuidar. Quando olhamos para essa realidade, quando o nosso irmão amado em Cristo Jesus caiu no pecado, o apóstolo Paulo vai dizer: olhe, que vocês tenham cuidado, para que vocês mesmos também não venham a ser tentados. E qual é a tentação aqui? Será que o que o apóstolo Paulo tem aqui em mente, irmãos, seria a seguinte ideia de que se o irmão caiu, por exemplo, no adultério, e você vai ajudar esse irmão, e aí você também vai começar a ser tentado também nessa área? Será que o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso? Que você deve ter cuidado para que você não seja contagiado pelo pecado do irmão? Ou se, por exemplo, o irmão tivesse o problema com a mentira, e aí você fosse ajudá-lo e você começasse a perceber que a mentira começa a fazer parte da sua vida, fosse no âmbito financeiro. Não. O ser tentado aqui não é ser tentado na mesma coisa que o irmão faltoso foi tentado e caiu. Não é isso. É ser tentado em não acolhê-lo com espírito de brandura. Essa é a tentação. Essa é a tentação. E quantas vezes, irmãos, isso não acontece? Quantas vezes nós olhamos para o pecado do nosso irmão, julgando que somos mais espirituais, mas a nossa própria conduta ausente de brandura já nos leva a estar no mesmo patamar de que pecou também, de que falhou também. Então o apóstolo Paulo vai dizer: quem é que deve ajudar? O crente. Como é que o crente deve ajudar? Com espírito de brandura. O que é que o crente deve tomar cuidado para que não seja tentado? A não caminhar com esse irmão com espírito de brandura. Veja, isso aqui é uma verdade muito difícil para qualquer legalista. Se tem algo que o legalista tem dificuldade, é que ele tem dificuldade com o evangelho. O legalista sempre terá dificuldade com o evangelho, porque ele não se conforma no fato de que Cristo já pagou todas as coisas. O legalista sempre acha que precisa ter um peso a mais, que precisa ter um fardo a mais, de que a pessoa precisa pagar de alguma forma, seja através de uma humilhação, seja através do que quer que seja. Paulo está aqui, irmãos, me permita a linguagem, entrando com a voadora nesses legalistas, para que eles entendam que o modo como eles tratam aqueles que caem, aqueles que falham,
Eles devem ser acolhidos com brandura. Meus irmãos, é tão belo a linguagem do Senhor Jesus. Quando Ele diz, toma o meu fardo, porque ele é leve. E põe sobre os meus ombros, sobre o meu lombo, o teu fardo. Você já parou para observar em que contexto estas palavras estão sendo ditas por Jesus? Estas palavras não estão sendo ditas quando alguém está passando por uma tribulação muito grande. Quando, por exemplo, alguém foi diagnosticado com câncer. Não é nesse momento que o Senhor Jesus está dizendo, lança sobre mim o teu fardo. Não. O fardo a qual o contexto ali estava sendo inserido era o fardo que o legalismo colocava sobre os ombros dos crentes. Essa é a percepção, irmãos. O que é uma igreja madura? Não é uma igreja sem pecado, mas é uma igreja que sabe lidar com o pecado. Sabe qual é o modo, irmãos, como a igreja lidar com o pecado? É com graça e com misericórdia. Observe, a graça não quer dizer que não haverá disciplina. Por muitas vezes nós entendemos de forma muito equivocada a disciplina no meio da igreja. Há pessoas que lamentam demais quando alguém é disciplinado publicamente. Falam, que exposição. É porque no nosso coração, irmãos, a correção que o Senhor nos oferece, ela não é vista com graça, mas ela é vista com uma punição. A disciplina pública, ela não visa somente comentar ou dar ciência à igreja de que aquele irmão faltou, de que aquele irmão foi falho, de que aquele irmão pecou. Nós deveríamos olhar para a disciplina pública muito mais como uma convocação. Uma convocação para quê? Uma convocação para isso. Uma convocação para que os versos 1 e 2 de Gálatas capítulo 6 seja vivido, seja expressado no nosso meio. Para que todos nós, assim como somos convocados todo domingo, a estar perante o Senhor em assembleia pública para lhe oferecer culto, nós deveríamos olhar para a disciplina pública, entendendo como um ato do conselho, de convocar cada irmão, cada membro dessa igreja a acolher, a auxiliar, a agir com brandura para com aquele que faltou e que falhou. Quer ver uma igreja doente? Quer reconhecer uma igreja doente? Veja o que acontece nos corredores dela, após ser anunciado uma disciplina pública. Como é triste perceber que há crentes que temem, que olham para a disciplina pública como uma forma de ser lançado sobre ele um fardo ainda maior do que o que ele já tem que carregar. Sabe por quê? Porque ele vai ter que lidar com a língua maldosa, com a maledicência. E pessoas que, embora crentes, ainda são carentes da graça de Deus. Meus queridos, sabe qual é a melhor coisa que nós podemos fazer por nós? Sabe qual é a melhor coisa que nós podemos fazer por nós? Olhar no espelho e olhar para nós com as lentes do Evangelho. Porque as lentes do Evangelho nos trarão a percepção correta do porquê somos aceitos por Deus. Veja, meu irmão, hoje pela manhã nós tivemos a alegria de nos assentarmos à mesa do Senhor. Ali nós comemos do pão, nós bebemos do vinho,
nós celebramos o Evangelho. Nós nos deleitamos pelo fato de que Cristo nos libertou da escravidão do pecado. E nós só podemos participar daquela mesa por um fator. Nós meditamos sobre isso hoje pela manhã. Qual fator é esse? É que o Rei venceu em nosso lugar. Quem aqui estaria apto, pelos seus próprios méritos, para se assentar na mesa de Cristo? Quem aqui estaria apto, pelos seus próprios méritos, a se assentar na bendita mesa do Senhor? Se dependesse de nós, irmãos, dos nossos méritos, da nossa performance, ao visitarmos o nosso coração, a questionar a nossa condição perante ao Senhor por meio das nossas obras, quem de nós teria a ousadia de dizer que tem parte com Deus? Nenhum de nós. E quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando os nossos pecados escancaram claramente a nossa incapacidade de agradar ao Senhor, a ira de Deus todas as vezes se acende contra nós. Sabe por quê? Porque Deus odeia o pecado. Mas sabe, meus irmãos, por que a ira de Deus, ela não vem contra nós? Sabe por quê? Porque o teu Cristo, meu Senhor e Redentor da minha vida, Ele se apresenta perante o Pai, sabe como? Com espírito de brandura. Hebreus vai dizer que o Senhor foi tentado em todas as coisas. Para quê? Com qual finalidade? A finalidade de nos socorrer perante o Pai. Queridos, se há algo que precisamos ser e fazer todos os dias, é cuidar do nosso coração. E principalmente vigiá-lo no momento em que tomamos o conhecimento de que há um irmão em Cristo que precisa e que necessita do nosso socorro. A realidade, meus irmãos, de alguém que ama ao Senhor, mas que é surpreendido pelo pecado, a vergonha que essa pessoa, que esse crente já carrega, já é suficiente para esmagá-lo. Ele não precisa do peso do nosso julgamento. Ele não necessita mais disso. Há um texto que muito me comove, irmãos, e que eu já citei várias vezes aqui. O apóstolo Pedro, no auge da sua arrogância, diz: eles vão fugir, eu não. Eu jamais te negarei. O que é que o Senhor diz a ele? Pedro, tu vai me negar. O que é que acontece? Pedro nega. Paga o preço da sua língua. Paga cada centavo da sua arrogância. De se achar melhor que os outros. Mas Pedro, embora aquele pecado, era um homem que amava ao Senhor. O Senhor chama Pedro para começar o seu ministério. Pedro estava pescando. O Senhor diz a ele: Pedro, abandona as redes, porque agora eu te farei pescador de homens. Não há ninguém que esteja mais arrasado do que o apóstolo Pedro, após negar a Cristo. Imagine como foram as noites de sono de Pedro, antes de encontrar Cristo ressurreto. O peso do pecado, irmãos, nas nossas vidas. Quantas vezes nós pecamos, vamos ao banheiro tomar banho, parece que a sujeira não sai. Parece que é impossível limpar a sujeira. Pedro, envergonhado, ele decide voltar para onde Cristo já tinha o tirado. E o texto vai nos dizer que Pedro voltou a pescar. De forma clara, o texto vai dizer que Pedro estava vestido, mas ele tira a sua roupa, ficando com uma espécie de sunga da época. E ele está ali pescando para que a sua roupa
não venha a ser molhado. Ele avista Cristo na praia, na areia, no mesmo local que Cristo tinha chamado. Ele vê o Senhor Jesus, o que é que ele faz? Ele se veste e pula no mar. Por que ele se veste? Porque ele já sente a vergonha. Ele tenta de alguma forma, por ele mesmo, cobrir a sua vergonha. Mas não tem como. Mas ele volta novamente para o Senhor. Sabe por quê? Porque embora tendo negado e tendo pecado, Cristo conhece o seu coração e ele sabe. Ele chega para Cristo e Cristo diz a ele: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Irmãos, que espírito de brandura de Cristo Jesus. Pedro não teve a capacidade nem de orar por Cristo no jardim. Pedro falhou tantas vezes, falhou com Cristo. Olha como Cristo recebe a Pedro. É da mesma forma, irmão, que recebe a mim e a você. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez esses irmãos aqui falhem quando você cair. E talvez eles não estejam maduros o suficiente para lhes tratar com esse espírito de brandura. Mas haverá alguém que sempre vai te tratar com espírito de brandura. Esse jamais vai te decepcionar. Quem é esse? Cristo. Cristo, meu irmão. Talvez hoje, querido, sua condição é: pastor, eu sou esse. Eu sou esse que fui surpreendido pelo pecado. E agora eu já não sei o que fazer. A primeira coisa é: se lembre, meu irmão. Crente peca e pode cair feio. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei de Israel, adulterou, assassinou. Uma família miserável. Mas o Senhor o recebeu e o acolheu. Aprove ao Senhor fazer Davi o seu povo, assim como aprove ao Senhor fazer-nos o seu povo. E Ele não nos lançará fora. Então recorra ao Cristo que te recebe com espírito de brandura. E apesar de tudo, e apesar das falhas, e da possibilidade de que a igreja venha a falhar, ao te receber com esse espírito de brandura, lembre-se que esse foi o meio que Cristo estabeleceu de forma ordinária para te ajudar a se livrar das armadilhas do pecado. Então confie, apesar das falhas do teu pastor, apesar das falhas dos presbíteros dessa igreja, confie não em homens, mas confie no Senhor. E se esse foi o meio que Ele estabeleceu, roguemos que possamos achar esse meio de forma eficiente. Meus irmãos, o que é uma igreja madura? Uma igreja que acolhe e que cuida daqueles que são surpreendidos no pecado. Agora veja, versos de 3 a 5, ele vai nos dizer o que é que pode nos impedir de ajudar aqueles que caíram. Verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O que é que pode nos impedir, irmãos, de ajudar alguém? O que é que pode impedir um crente, um pneumático, a ajudar alguém? É uma visão errada acerca de si. É se achar melhor do que aquele. É achar que aquilo jamais aconteceria na sua vida. É uma visão incorreta acerca de si mesmo. É uma visão errada. O versículo 3 nos mostra as duas verdades. A primeira, nós não somos nada. Não há em nós nada que podemos nos gloriar. Nós somos destituídos, irmãos, de todas as coisas boas. Nós nascemos mortos em nossos pecados. E conforme Isaías 64:6 vai dizer, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Essa é a primeira coisa. A segunda, reivindicar ser algo, é enganar a si mesmo. Se nós nos sentimos como alguém que pode se julgar alguma coisa, nós estamos nos enganando. A palavra de Deus diz claramente aquilo que nós somos.
Nós somos carentes. Nós necessitamos da graça do Senhor. O que é que pode te impedir de ajudar o teu irmão em Cristo? É uma visão errada acerca de si. Mas há um outro fator. É quando nós passamos a nos comparar com os outros. Quando nós nos julgamos ser melhor do que aquele que caiu. Ou quando nós começamos a pensar que somos melhor do que outro irmão em Cristo. Quer se comparar a alguém, se compare a Cristo. E você vai ver o quão carente você é. E o quão errado ainda você é. Se você se comparar comigo, meu irmão, com o pastor, vixe, mas eu careço da graça do Senhor e eu sou uma obra de Deus ainda incompleta. A única coisa, a única virtude que há em mim é a virtude que o Evangelho colocou no meu coração. A única virtude que eu cultivo na minha vida é lutar contra o pecado. E tem hora que eu perco. Tem hora que o Espírito Santo de Deus me ajuda a vencer. E quando eu venço, pelos méritos dele. O que é que pode te impedir? Uma impressão errada acerca de quem você é e quando você se compara com o outro. Terceiro, é não entender que assim como eu tenho a minha luta, outros também têm a deles. Veja, olhe novamente para o texto sagrado. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Meu irmão, não é só você que luta contra determinado pecado. Talvez o teu irmão não lute contra o mesmo pecado que você. Talvez o irmão não seja tentado na mesma área que você. Quando nós olhamos a lista das obras da carne, nós vamos perceber que há uma seção. É dividido os pecados. Existem pecados que envolvem a imoralidade sexual. Existem pecados que envolvem a capacidade de gerar contendas, discussões, facções. Existe a mentira. Existe a avareza. Existe a feitiçaria. Existe até mesmo a glutonaria. Talvez as pessoas não lutem contra o mesmo pecado que você. Mas todos nós aqui temos uma área que temos lutado. Sabe por quê? Porque é justamente isso que deveria fazer o nosso coração desejar que Cristo voltasse hoje. E é uma pena, queridos, que por muitas vezes a gente só deseja a volta de Cristo porque a gente não tem aquilo que a gente gostaria de ter. O principal motivo, o principal combustível para que a gente orasse de forma incansável, suplicando a volta de Cristo, porque nós não aguentamos mais lidar com o pecado. Nós não aguentamos. Nós não aguentamos o peso desse fardo. Lutar contra a ira que constantemente invade o nosso coração. Não aguentar mais a lidar com a falta de contentamento naquilo que o Senhor nos deu. Embora ter tudo, vai parecer nada. Seja a nossa luta de não se satisfazer com a aparência que temos. Seja a nossa luta de não ser aceito como nós gostaríamos de ser. Seja qual for o pecado. Nós deveríamos desejar, irmãos, a volta de Cristo, porque nós não aguentamos mais esse fardo. Nós não aguentamos mais essa carga. Mas, queridos, o Senhor tem nos livrado dessa carga. Dia a dia, pode parecer às vezes que não, mas se você está em Cristo, meu irmão, o Senhor está te fortalecendo espiritualmente. E você tem forças para vencer esse pecado. Você tem força sim, meu irmão, para não pecar mais na área que você tem pecado. O Senhor te libertou. E o Senhor nos prometeu que se o Senhor nos libertasse verdadeiramente, nós seríamos livres, libertos. Não há nenhuma cadeia que nos prenda mais. Nós temos força o suficiente para vencer as tentações. Mas se chegou algum momento que parece que você não consegue mais, chegou a hora
de você ser crente o suficiente para pedir socorro. Nós precisamos entender, queridos, que existem crentes verdadeiros, que lutam contra os piores pecados. E nós não deveríamos olhar para isso pensando que aquela pessoa é mais imunda do que a gente. Mas é assim que às vezes nós pensamos quando nós tomamos o conhecimento, quando um irmão em Cristo luta contra a homossexualidade. Ou você acha que não tem crentes genuínos que lutam contra isso? Eu queria lhe dizer, meu irmão, tem crentes genuínos que lutam contra isso. Uma das experiências, irmãos, mais marcantes que eu tive e que eu tomei conhecimento de uma igreja saudável foi quando um pastor de uma determinada igreja, um pastor auxiliar, ele estava indo pregar no púlpito. Ele passou mal no dia que ia pregar. Então, os médicos da igreja o acolheram, o examinaram e viram algumas manchas no corpo dele. E o médico, então, naquela mesma hora, o médico crente, o confrontou, porque sabia de onde estava vindo aquilo. Aquele irmão tinha um tipo de câncer muito comum entre os homossexuais. Aquele pastor fez os exames, descobriu não somente que estava com câncer, mas que também tinha HIV. Ele era casado, tinha 3 filhos. Ainda tem, e ainda é casado. O que foi que ele fez? O que todo crente faria. Confessou a sua luta. Pediu socorro à igreja. Pediu perdão à sua esposa, que o perdoou. E que está casado com ele. Ele entendeu a partir dali que ele não tinha mais como se manter no ministério. E ele, por conta própria, renunciou o pastoreio. Pediu despojamento. Você acha que ele não é crente? Eu não tenho dúvida. Ele é mais crente do que muitos que aqui estão, incluído eu. Porque são poucos que estariam dispostos a pagar o preço e falar para a igreja o seu pecado. Você sabe onde ele congrega hoje? Ele congrega na mesma igreja que ele pastoreou. Ele congrega na mesma igreja que ele publicou o seu pecado. E pela graça de Deus, ele tem sido acolhido por aqueles irmãos. Quantos irmãos, quantas pessoas em Cristo ele não ajudou? Quantas pessoas e quantas famílias não foram restauradas através do ministério dele? Pastor, você acha que ele deveria continuar no ministério? Irmão, eu acredito que não. Infelizmente, não dá. Essa é a minha avaliação pessoal. Pastor, você acha que ele é um crente? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvidas. É um homem crente, que agora é membro daquela igreja, que continua sendo uma bênção para aquela igreja. Toda a igreja sabe que ele caiu do jeito que caiu. Toda a igreja sabe que ele tem a doença que ele tem. Será, irmãos, que nós temos a maturidade suficiente para lidar com isso? Nós teremos se nós olharmos cada um para a nossa própria carga. Quando nós nos escandalizarmos com o pecado do nosso irmão, que cada um de nós possamos nos lembrar do quê? Eu também tenho as minhas cargas. Que bom, Senhor, que não são essas, mas eu também tenho as minhas. E eu também preciso, Senhor, do teu socorro,
e da tua ajuda. O que é ser uma igreja amiga? É uma igreja que acolhe, principalmente nesses momentos. Principalmente nesses momentos. Queridos, contem com os homens que você escolheu para serem os seus presbíteros e o seu pastor. Contem com a gente. Apesar das nossas fraquezas e das nossas falhas. Se você está hoje lutando, se hoje você se enquadra dentro dessa realidade, busque os meios que o Senhor apresentou e disse que seriam esses que ajudaria a sua vida. Agora também deixa eu lhe pedir um outro lado. É muito triste perceber como a igreja às vezes não sabe lidar com os pecados, quando esses pecados vêm da liderança. Como às vezes a igreja massacra as famílias dos pastores, dos presbíteros, quando essas não vão bem. Como às vezes é duro para os presbíteros, quando eles estão por algum motivo passando por determinado problema no seu casamento. E a primeira coisa que a igreja faz às vezes é, ele não está apto. Conheço muitas igrejas, irmãos, em que por diversos motivos as esposas dos presbíteros esfriaram na fé. Assim também como conheço esposas de pastores que esfriaram na fé, esposas de diáconos. E às vezes a igreja está tão pronta para sugar e usufruir aquilo que essas famílias têm para oferecer. Mas como a igreja às vezes está tão despreparada para ser o suporte que essas famílias precisam, quando elas também precisam de ajuda. Irmãos, eu sou falho, sou de carne e osso. A minha esposa não recebeu um poder especial. A esposa do pastor Robson também não, pastor Ezequiel. Luciana não recebeu, Jéssica não recebeu, Larissa não recebeu, Wanda não recebeu, Bruna, você também não recebeu. Germana, sua família. Ninguém aqui recebeu um poder especial. Somos sustentados pela graça de Deus. E nós precisamos também, irmãos, de socorro e de auxílio. A quem é que Deus chamou e capacitou para auxiliar? Todos os crentes. Todos os crentes. Em nome de Jesus, meu irmão, quando as nossas fraquezas forem expostas, ou até mesmo quando elas não forem expostas, em nome de Jesus, não brinque com o pecado, mas busque os meios que o Senhor estabeleceu para o teu socorro. Então deixa eu lhe perguntar, será que não já passou da hora de você buscar o auxílio? Será que já não passou da hora de você pedir socorro? Eu quero crer, meu irmão, que se isso há no nosso meio, que essa semana você não brinque com isso, mas que você busque socorro. Eu quero pedir a essa igreja que possamos estar prontos para, com espírito de brandura, acolher aqueles que necessitam. Que a graça do Senhor nos fortaleça e que possamos ser uma igreja amiga, não somente de palavras, mas de fato e de verdade. Porque nós conhecemos um bom amigo que nos socorre em todo o tempo. Que possamos imitá-lo. Vamos orar? Visita teu povo, Senhor. Visita teu povo. Nos visita, Senhor, hoje. Transforma nosso coração. Nos limpa, Senhor. Quebra, Senhor, as algemas.
Nos livra, Senhor, das armadilhas. Se for da tua vontade, Senhor, dá privilégio a cada irmão aqui presente para ser um auxílio e um suporte, para acolher os irmãos em Cristo, nas diversas áreas, seja qual for, que o irmão precisa de ajuda. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida em santidade, mas também nos ajuda, Senhor, a ajudar o nosso irmão a também viver uma vida de santidade. Essa é a nossa oração, Pai, e nós te louvamos por isso, porque o Senhor nos acolhe, e é certo que o Senhor tem nos ajudado, é certo que o Senhor nos visita. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem